Fala Digi escolhidos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um Evolução Correta, o quadro onde a gente fala das linhas evolutivas mais certinhas para certos Digimons, né? E no dia de hoje a gente vai falar sobre mais um Digimon de Digimon Cross Wars, então, ou Digimon Fusion, né? Chame como você quiser. Então muitas pessoas já vão estar cheias de dúvidas, porque vão falar assim, nossa, por que tem um Digimon de nível adulto na capa do vídeo? Cadê o nível criança dessa forma? O que está acontecendo? Eu já vou explicar para vocês direitinho. Então, vamos começar falando do Greymon? Então vamos embora. Então, pessoal, não muito diferente dos outros Digimons, com certeza este tipo de Greymon também veio de um Digiovo, né, uma Digitama. O que acontece é que a gente nunca viu isso acontecendo, inclusive não foi mostrado em nenhum jogo, em nenhum nada. Provavelmente o único lugar onde esse Greymon veio de um Digiovo, de uma Digitama, foi nos Virtual Pets, mesmo assim lá não tinha bem um tipo, né? O que acontece é que normalmente quando a gente vê esse Greymon, a gente já vê ele direto como Greymon, a gente não vê ele vindo de nenhum outro Digimon. E graças a isso, né, ele é o pilar do nosso vídeo, porque não tem uma forma anterior correta para ele, né? Porém, pessoal, antes da gente começar, eu vou mostrar um Digimon para vocês que vai aparecer aí agora. Ele se chama Gauosmon, né? Então vocês vão perceber que existe uma certa similaridade bem grande entre ele e o Greymon, né? Esse Greymon que a gente está citando aqui agora. Ambos têm pele azul escura, um azul marinho, ambos têm olhos vermelhos, ambos se parecem com dinossauros. Inclusive o próprio Gauosmon é um Digimon dinossauro e o Greymon também, né? O que acontece é que apesar do Gauosmon ter toda essa similaridade, ele nunca foi tido como uma forma anterior desse Greymon, né? Ele poderia ter sido, eles poderiam ter feito sem problema nenhum, que ficaria muito legal inclusive, mas ele nunca foi. Então nunca foi confirmado que ele era uma forma anterior do Greymon, apesar dele se parecer bastante com ele. Então, mesmo que a gente possa considerar que isso seja uma possibilidade, que esse Gauosmon teria sido a forma criança do Greymon, né? A gente não tem como comprovar isso, e por isso ele não vai entrar nessa lista. Apesar disso, eu vou mostrar ele aqui para vocês. Ele se chama Gauosmon porque ele é baseado em um dinossauro chamado Gaossauro ou Gasossauro, né? Que é um tipo de dinossauro que foi descoberto há muito tempo atrás, que o nome dele tem a ver com gasolina, aparentemente, porque ele foi descoberto por uma empresa de gasolina. Tem umas coisas lá estranhas, né? Mas seja como for, ele é um Digimon dinossauro que não tem braços, só tem pernas. Então é dito que ele é bem rápido para atacar, mas também bem rápido para fugir. Ele parece bastante com um cachorro, inclusive ele late bastante. É dito na descrição oficial dele que ele late e é dito que ele não consegue nadar de jeito nenhum e que muitas vezes, mesmo numa poça rasa, ele vai quase morrer afogado. Então ele é bem sensívelzinho. Apesar disso, ele tem ataques de fogo, ele solta jatos de fogo da boca dele e normalmente ele vive em grandes quantidades, né? Em Digimon Cross Wars, ele também fazia parte do mesmo exército ao qual o Greymon fazia parte. Até nisso eles são conectados também. Porém, beleza, já falamos do Gauosmon, agora a gente vai começar de verdade essa linha evolutiva. E o primeiro, o que vai ser o pilar do nosso vídeo, a gente vai começar por ele nesse vídeo, é o Greymon, né? Então muitos de vocês têm o Greymon de Digimon Adventure na cabeça, outros lembram do Geo Greymon que apareceu em Digimon Savers, né? No Digimon Data Squad. Ambos são variações desse Greymon aqui, eles são todos conectados. Óbvio, o Greymon original é o Greymon do Digimon Adventure, então esse Greymon aqui, que é o Greymon de Digimon Cross Wars, é uma variação daquele Greymon, né? Então ele é considerado um Digimon de nível adulto, mesmo que ele não tenha aparecido com o nível durante Digimon Cross Wars, né? Então vamos falar sobre a aparência dele. Bom, diferente do Greymon original, ele não é laranja, né? Ele é basicamente o contrário do que a gente vê o Greymon normal. O Greymon normal ele é todo laranja com listras azuis nas costas. Esse Greymon ele é ao contrário, ele tem um corpo de cor azul e ele tem listras laranjas pelo corpo. Muito interessante isso, né? Além disso, ele tem partes já feitas de metal no corpo dele, principalmente na cauda e o capacete que ele leva na cabeça, o que é diferente do Greymon original, que tinha basicamente um capacete feito de ossos, né? O metal só vinha depois quando ele evoluía. Então, nesse caso, a gente já pode dizer que ele já é um pouco mais forte, provavelmente, né? O nome dele, Greymon,
ou Monstro das Cinzas ou Monstro Antigo. Das duas formas ficam traduções legais para ele, né? Então, sobre a descrição oficial dele, é dito que ele é um Digimon Tiranossauro, ou semelhante a um Tiranossauro, e é dito que ele tem um poder ofensivo muito, muito forte, muito grande, e que por onde ele passa, ele sempre emana uma aura de superioridade, uma aura de fúria, né? Que ele demonstra essa raiva de um Digimon que é superior aos outros em força física, né? Mesmo Digimons de nível perfeito, às vezes ficam com muito medo dele. E é dito que mesmo quando ele está próximo de outros Greymons, ou seja, de outros Digimons da mesma exata espécie que ele não se dá bem. Então eles entram em disputas, em brigas uns com os outros, e é por isso que provavelmente ele é um Digimon bem solitário. Então quando você vê ele na natureza, você só vai ver um na grande maioria das vezes, né? O que torna ele isso mais interessante, porque em Digimon Cross Wars ele fazia parte de um exército, tinham outros Digimons que se uniam a ele, né? E devia ser bem difícil de colocar ele dentro de um exército, para ele trabalhar junto com outros, né? Ele tem alguns ataques bem semelhantes aos ataques que o Greymon normal usava, como o próprio Mega Flame, que é um ataque que os Greymons têm, né? Onde ele joga fogos, jato de fogo, bola de fogo da boca. Mas além disso ele tem uma cauda, uma ponta de ferro, como vocês viram, parece até uma lâmina. Ele usa um ataque chamado Blaster Tail, né? Onde ele pode girar essa cauda e bater com ela com muita força. E é dito que graças a isso ele consegue acertar 360 graus, ele consegue lutar fisicamente muito bem até por causa dela, né? Ele é muito bom em combate corpo a corpo, combate próximo, fora o grande tamanho, a grande força física dele, né? Então, maravilha. Esse é o nível adulto dessa linha evolutiva. O que acontece é que, mais uma vez, a gente está lidando com Digimon Cross Wars. E graças a isso, eles passavam por fusões, né? Muitas fusões era no que Digimon Cross Wars era baseado, né? Era normal você ver muitas fusões. Então, o que acontece é que o Greymon, para ele evoluir, para ele estar evoluindo para os seus níveis perfeitos, ele vai ter que estar se fundindo com outros Digimons. E lógico que eu vou mostrar para vocês quais são esses Digimons que vão ajudar nas fusões também. Então, vamos lá. Então, pessoal, o primeiro de todos aqui vai ser o Metal Greymon, né? Então você já vai ver o Metal Greymon aí. E esse é um Metal Greymon um pouco diferente, óbvio, ele é um Metal Greymon que apareceu durante Digimon Cross Wars. E o Digimon que se funde com o Greymon para fazer com que ele se transforme em Metal Greymon é esse que vocês vão ver agora, chamado Meio Birdramon, né? Então muitas pessoas vão falar assim, nossa, ele é uma variação de Birdramon, mesmo que ele tenha um nome muito parecido com o da Birdramon, não, ele não é uma variação. Ele é mais um Digimon ciborgue, voador, que vai ficar voando por aí como se fosse um dragão, certo? Basicamente, quando o Meio Birdramon e o Greymon se fundem, o Greymon evolui para Metal Greymon, né? Então vocês podem ver na imagem que ele, lógico, agora se parece de certas maneiras com o Metal Greymon que a gente já conhece. É basicamente um Greymon que ficou mais avançado tecnologicamente. Nesse caso, graças aos upgrades que ele ganha com a fusão que ele passou com a Meio Birdramon. Mas como vocês podem perceber, o nome principal ainda continua, ele continua tendo o Greymon no nome. Então já se acostumem, ele tendo o Greymon no nome, o nome que vier antes mostra que ele evoluiu de maneira correta. Então por enquanto ele ganhou Metal na frente, então Metal Greymon. Esse Metal veio da Meio Birdramon, tá bom? Então, de aparência dele, basicamente ele é o Greymon vestindo uma grande armadura azul e vermelha, que é basicamente a Meio Birdramon. Inclusive a cauda dele tem a cabeça da Meio Birdramon, vocês vão ver ela aparecendo também, né? Partes vermelhas, ele tem a garra no braço esquerdo, que basicamente todos os Metal Greymons também tem, e tem um par de asas que ele com certeza usa para voar, que é o que a maioria, ou se não todos os Metal Greymons também possuem, né? Então, sobre a descrição dele, é dito que ele é chamado de modo de melhoria tática, né? Então basicamente foi uma melhoria tática que foi feita no Greymon quando ele evoluiu para Metal Greymon. Por quê? Porque usando a Meio Birdramon e ganhando essas armaduras, ele basicamente ganhou mais poder, mais força, né? E dessa forma ele não precisa mais lutar só de um contra um, como o Greymon gostava de fazer. Ele consegue agora lutar de um contra muitos, ele consegue lutar contra vários e vários Digimons ao mesmo tempo. É uma coisa que ele gosta de fazer, principalmente por ele ser solitário. Se mesmo um exército vier para cima dele, ele vai conseguir lutar contra vários ao mesmo tempo, né?
Então ele consegue usar as asas que ele tem agora para estar voando, principalmente porque essas asas possuem turbinas, então ele voa muito bem, né? E numa velocidade bem consideravelmente grande, mesmo ele sendo um Digimon pesado, né? Ele tem no braço esquerdo, como eu disse, a Trident Arm, ou braço tridente, que é essa garra enorme que ele ganhou, né? Porém ela é um pouco diferente da que o Greymon normal utiliza. Por quê? Porque essas 3 pontas na frente, as 3 garras vermelhas, são bem especiais, porque elas são superaquecidas, elas estão sempre fervendo a temperaturas enormes, e graças a isso os ataques com ela, de pancada e tudo mais, são extremamente poderosos, né? Além disso, ele tem um ataque chamado Giga Destroyer, que é um ataque que o Metal Greymon, ou a maioria dos Metal Greymons usa, mas no caso dele ele é diferente, porque os Giga Destroyer normalmente o Metal Greymon solta mísseis do peito. Nesse caso, Metal Greymon de Digimon Cross Wars tem um buraco no peito, na armadura do peito, e desse buraco, que é uma arma, um canhão, ele dispara um grande raio de energia, né? Também chamado de Giga Destroyer, basicamente uma versão diferente do mesmo ataque. Porém, provavelmente muito poderoso, da mesma forma, talvez até mais, né? Então, esse é o Metal Greymon. Então, quando você pensa em nível perfeito certo para esse Greymon, é esse Metal Greymon e ponto final. Porém, a gente tem outras 2 evoluções para o Greymon, para o nível perfeito, que também mudam o primeiro nome dele, né? Como aqui no caso ele ganhou Metal. E eu vou estar citando esses 2 apenas, lógico que ele tem outras fusões, porque esses 2 mudam dessa maneira o nome dele também, o que mostra que provavelmente eles também são evoluções corretas para o Greymon de Cross Wars, certo? Então, o primeiro que eu vou citar dos 2 é um chamado Decker Greymon. Então você já vai ver ele aí. O Decker Greymon, como vocês podem ver, ele ainda tem o corpo do Metal Greymon. Ele é basicamente uma versão mais melhorada ainda do que era o Metal Greymon. Então, o que acontece é que junto da fusão do Metal Greymon vem um terceiro Digimon chamado Decker Dramon, né? Vocês estão vendo aí. Decker Dramon parece basicamente a mistura de um canhão ou um tanque de guerra antiaéreo com um crocodilo gigante, né? E quando o Decker Dramon entra nessa fusão, surge então o Decker Greymon, mudando o metal para Decker, né? E ele ganha algumas habilidades novas, como o fato de que ele tem muito mais poder de fogo agora. É dito que ele consegue combater um exército inteiro sozinho. Ele tem agora nos pés dele rodas de tanque de guerra. Então é dito que ele consegue se locomover em qualquer tipo de terreno, mesmo se for dentro d'água, provavelmente, porque o Decker Dramon, inclusive, ficava dentro d'água. Sobre o nome dele, Decker, né, vem de deck, provavelmente vindo de alguns tipos de canhões que ficavam no mar, ou porta-aviões, coisas do tipo, disso que vem o nome dele, né? E além disso ele ganha, além do braço esquerdo ele ter a Trident Arm, ele tem um canhão no braço direito agora que vem da cabeça do Decker Dramon, chamado Plasma Decker Dra Launcher, que dá um tiro de raio poderosíssimo também do braço direito dele. Ou seja, basicamente ele ficou um Metal Greymon ainda mais poderoso, ainda mais bem armado. Maravilha? É isso que acontece nessa evolução. E ele também é considerado aqui por mim, porque o nome dele muda para Decker Greymon, né? E daí então a gente vai para o terceiro nível perfeito que eu vou citar aqui, que é um chamado Rampage Greymon, né? Que é esse que vocês vão ver aí. Rampage Greymon, apesar dele estar preto e branco, ele conta porque o nome dele muda também. Não é Metal nem Decker, é Rampage, né? E para surgir um Rampage Greymon, você precisa ter uma fusão entre o Metal Greymon, que é esse que vocês viram, com o Dorulumon e o Ballistamon. Então, quando uma fusão entre todos esses Digimons acontece, surge o Rampage Greymon. E isso apenas aconteceu no mangá de Digimon Cross Wars, ou no mangá de Digimon Fusion, né? Apesar disso, ela conta também, e é um Digimon que existe, né? Maravilha? Então, basicamente, ele tem todas as habilidades ganhas de um Dorulumon. Basicamente, ele vai ser um pouco mais rápido, porque ele era um lobo. Vai ter algumas brocas para ele usar para atacar. E, além disso, ele vai ser bem mais resistente, porque ele tem as partes resistentes de um cara forte, como era o Ballistamon, né? Já sendo um Digimon agora mais resistente do que os outros que normalmente são focados mais em poder ofensivo, né? Interessante isso. Ele tem um ataque chamado Giga Tempest. Basicamente é o Giga Destroyer, porém pega em mais lugares e tem um poder elétrico graças
ao Balistamon muito provavelmente, e ele se move mais como um tanque de guerra. Vocês não vão ver direito na imagem, mas ele se move quase como um tanque de guerra no chão, né? Então, pessoal, esses são os 3 níveis perfeitos que pode ser dado para o Greymon. Apesar disso, o nível perfeito mais correto é o Metal Greymon apenas. Tanto o Decker Greymon quanto o Rampage Greymon são casos extras, são melhorias feitas no próprio Metal Greymon. Então considerem apenas o Metal Greymon nesse caso como nível perfeito certo, tá bom? E daí, bom, parecido com o que acontece com o Shoutmon, se você assistiu a evolução correta do Shoutmon, o Shoutmon acaba ganhando o poder de evoluir sozinho, sem precisar se fundir. Acontece uma coisa bem parecida com o Metal Greymon, que é o que a gente vai ver agora. Então, pessoal, em certo momento de Digimon Cross Wars, né, o Metal Greymon, que a gente já sabe que já é um Digimon resultado de uma fusão, né, finalmente consegue alcançar o poder para evoluir. Mas eles não alcançam exatamente sozinhos, eles precisam de ajuda. Certos Digimons passam esses poderes milagrosos para que eles consigam evoluir. As evoluções normais, as evoluções de um Digimon sozinho em Digimon Cross Wars, né, eram muito mais difíceis de serem alcançadas. Né, os Digimons precisavam viver muitos longos anos, treinar por longos anos. Essas evoluções, quando elas aconteciam, eram quase milagres, né? E os Digimons evoluídos muitas vezes eram vistos como grandes heróis. Então, nesse caso, o Metal Greymon finalmente alcançou esse nível. Mesmo como um Digimon que já está fundido, ele, como Metal Greymon, passa por uma evolução milagrosa, né? E ele evolui para Zeke Greymon. Então é esse que vocês estão vendo aí agora, chamado Zeke Greymon. E o Zeke Greymon, ou Zeke Greymon, Zeke Greymon, chame como você quiser, a maioria das pessoas chama de Zeke Greymon, é uma evolução apenas. Ele não é uma fusão com mais nada, né? O que acontece é que quando ele evolui, ele ganha por todo o corpo dele partes novas, né? Todo o corpo dele fica bem dourado, com algumas partes em prateado. Bem parecido com o que acontece com o Omega Shoutmon, eles têm essa conexão. O Zeke Greymon, ele ganha um corpo todo coberto por Chrome Digizoid, mas não qualquer Chrome Digizoid. Por um metal chamado Gold Digizoid, ou a forma dourada do Chrome Digizoid, que é um metal que, apesar de ele dar poder de resistência ridiculamente alto, ele é muito leve. Então, mesmo que você olhe para o Zeke Greymon, pelo tamanho e a grande armadura que ele veste, ele parecer ser um Digimon muito pesado, ele mesmo assim é muito rápido e muito ágil, né? Até mais rápido e ágil do que era o Metal Greymon antes dele, né? Então, isso é muito importante saber. Zeke, pessoal, pode ser uma palavra em alemão, tá? Mas se refere principalmente ao fato de que ele usa armamento pesado. Mas pode ter algumas outras traduções. Seja como for, ele continua sendo um Greymon, tá bom? Maravilha? Perfeito. Como um Digimon de nível Mega, ele vai ser o papel final dessa linha evolutiva. Daqui a pouco eu vou explicar para vocês. Bom, além disso ele ganha alguns outros armamentos. Ele tem agora um ataque chamado Trident Fang, onde ele morde o inimigo, ele tem presas poderosíssimas. Mas ele tem uma arminha no braço direito dele. Essa arminha pode usar alguns ataques diferentes, principalmente um chamado Plasma Railgun, ou Plasma Railgun, né? Onde ele dá um ataque de raios com essa arminha, e esse raio parece uma rede, e quando pega o inimigo ele fica preso nessa rede elétrica. Ele também pode usar um ataque chamado Hyper Launcher, onde ele dá um tiro de energia poderoso que apenas dá dano com essa mesma arma, né? Além disso, ele tem um ataque chamado Zeke Flame, onde ele solta grande poder de fogo da boca, né? Ele solta um jato de fogo poderosíssimo, para um Digimon de nível Mega como ele, muito poderoso, né? E daí ele tem um ataque chamado Final Strikes, onde ele basicamente abaixa o corpo, e vocês vão perceber que nas costas dele ele tem um par de asas feitas de Chrome Digizoid dourado, e quando ele abaixa o corpo ele começa a correr muito rapidamente na direção do inimigo, e o corpo dele começa a brilhar, e é dito que quando ele acerta tudo pelo caminho, ele tá tão quente com o corpo dele, com tanta força, que ele começa a derreter e destruir tudo que tiver pelo caminho. Então é dito que se ele acertar os inimigos derretem com esse ataque. Muito poderoso, com certeza, né? A temperatura deve ser muito, muito alta num caso como esse. Além disso, ele consegue lutar corpo a corpo muito bem. Vindo do Greymon, que a gente já viu que é um Digimon que luta corpo a corpo muito bem, ele usa a cauda, usa as garras, usa os próprios chifres, o corpo todo para estar lutando muito bem.
Fora que ele é muito, muito resistente, esse chrome digizoide dele é muito raro e muito, muito resistente, né? E por deixar ele mais rápido, mais ágil, né? Isso faz com que as lutas físicas dele sejam muito poderosas, né? Um inimigo muito complicado de lidar, assim como todos os outros Greymons. Ele é outro tipo de Greymon no nível Mega, né? Então, pessoal, é aqui que essa linha evolutiva termina. Apesar disso, muitas pessoas já vão, né? Não, mas espera aí, o Zik Greymon se funde com o Shao-Timon e tem outras formas. Eu sei, pessoal. Porém, as outras formas têm o nome de Shao-Timon como principal, não Greymon. Você não vê mais o nome do Greymon em nada quando ele se funde com o Shao-Timon. Graças a isso, aquelas evoluções contam pro Shao-Timon, não pro Zik Greymon, não pro Greymon. Então, a gente pode dizer que a linha evolutiva do Greymon de Digimon Cross Wars termina para ele sozinho no Zik Greymon. Então, galera, eu sei que muitas pessoas ficam muito confusas quando a gente fala de Digimon Cross Wars. Eles criaram muitas coisas, às vezes de uma forma um pouco bagunçada. Apesar disso, não é tão difícil quanto parece. E quando você assiste ou lê Digimon Cross Wars, porque o mangá e o anime têm histórias completamente diferentes, inclusive eu considero o mangá ainda melhor do que o anime, você começa a entender melhor e perceber o quanto os personagens são legais. Toda a linha evolutiva do Greymon, do Cross Wars, é muito legal, ela é muito bonita, né? E o jeito que eles fazem, o fato de que ele passa por uma evolução. Se você pensar bem, a evolução do Metal Greymon do Cross Wars é parecido com o que acontece com o Paildramon. Sabe o Paildramon, fusão do X-Vimon com o Stingmon? Ele já é uma fusão, e daí ele evolui mais uma vez e se transforma em Imperial Dramon, certo? O que aconteceu aqui foi mais ou menos a mesma coisa. O Greymon e a Meilbir Dramon se fundiram, se tornaram Metal Greymon, e esse Metal Greymon evoluiu para Zik Greymon. Bem parecido, super legal. Eles são evoluções bonitas. Para quem é fã do Greymon, são mais formas e variações para o Greymon, que é super interessante também, né? São descendentes do Ancient Greymon também, com certeza. Então, super legal. Vou pedir que, se possível, vocês deixem aí nos comentários o que vocês acharam do Greymon de Cross Wars e de toda a linha evolutiva dele que eu mostrei para vocês, né? E também do Gaussmon, se você acha que o Gaussmon deveria ser o nível criança do Greymon, nesse caso, né? Deixem aí nos comentários, eu vou gostar de estar lendo e respondendo aqueles que eu achar devido. Valeu, Dias Escolhidos. Então, vou só pedir mais uma vez que, se possível, vocês deixem aí um like, se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo e cliquem no sininho para estarem recebendo mais notificações. Muito obrigado a todo mundo que assistiu mais esse vídeo até aqui. Deixo um abraço carinhosíssimo para todos vocês. Aguardo vocês para os próximos vídeos. Fui, Digi Escolhidos. Tchau, tchau.